Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. Tchau, outubro. Oi, novembro. Vamos nos despedir juntos e juntas desse mês em mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. E vamos também celebrar esse dia, o Dia Nacional do Saci, data importantíssima do folclore e da cultura brasileira. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa pra gente trocar aquelas ideias sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, sem deixar de lado o noticiário do dia, o que está sendo falado sobre política, economia, política internacional, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bora então saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Nossa reportagem acompanhou a luta de comunidades no Paraná contra o fechamento de escolas no campo. UNB, Universidade de Brasília, aprova cotas para ingresso de pessoas trans na graduação. Cadeia da carne. 95% dos grandes varejistas receberam nota 0 no controle de desmatamento na Amazônia. G20. Brasil quer criar coalizão para a produção local e regional de vacinas e medicamentos. Câmara Municipal do Recife aprova a lei de incentivo à cadeia produtiva da cannabis medicinal. E sim, vamos mergulhar nas histórias e lendas que marcam a entidade celebrada nesse dia, o Dia do Saci. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só tá começando. E a gente abre o programa então destacando uma realidade preocupante no país nas últimas décadas, que é o fechamento de escolas do campo. Entre 97 e 2018, por exemplo, cerca de 80 mil escolas rurais foram fechadas, isso de acordo com o censo escolar do INEP. Nesse recorde de 21 anos, o Brasil deixou de ter cerca de 137 mil unidades para apenas 57, aproximadamente. E nesse processo permanece em jogo atualmente ameaçado o acesso à educação nas áreas rurais do país. Com o fechamento, muitas vezes, os alunos e alunas são realocados para escolas maiores, isso nos centros urbanos. É o processo conhecido como nucleação. Só que entre os números para redução de custos da gestão pública, há os impactos e desafios para a população. Com a nucleação, o ensino se distancia de suas realidades, de práticas e culturas locais. Além disso, crianças e adolescentes percorrem longas distâncias até as escolas urbanas. E aqui a gente não está falando apenas de comodidade, mas de alterações extremas para os núcleos familiares. Tem gente que precisa sair de casa de madrugada e só pode voltar no final do dia. Tudo isso pela dependência dos horários do transporte escolar, que pode percorrer dezenas de quilômetros. Imagina essa situação no ciclo de atividades da maioria das famílias do campo. É uma ameaça séria ao acesso à escola e impactos significativos no direito à educação. E por isso que muitos movimentos populares se posicionaram contra o fechamento dessas escolas no campo. A nossa reportagem adentrou nessa realidade no estado do Paraná. Lá, cerca de 17 escolas relataram ameaças de fechamento ou redução de turma, isso nos últimos 3 anos. Nosso repórter Douglas Matos conta pra gente. Nos últimos 3 anos, aproximadamente 17 escolas do campo no Paraná buscaram o apoio da Articulação Paranaense por uma Educação do Campo, das Águas e das Florestas, a APEC, relatando ameaças de fechamento, redução de turmas e turnos, além de mudanças na organização pedagógica e nas condições de trabalho docente, muitas vezes feitas sem consulta prévia à comunidade. O fechamento das escolas no campo é uma realidade crescente no país. Um levantamento do FONEC, que é o Fórum Nacional de Educação do Campo, aponta que entre 2002 e 2022 foram encerradas mais de 155 mil instituições em todo o Brasil. Desse total, quase 50 mil estavam em áreas urbanas, enquanto cerca de 106 mil eram localizadas em zonas rurais. Em território brasileiro, há 5.565 municípios. Ao todo, 4.426 possuem alunos matriculados em instituições no campo.
De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica de 2023, divulgado pelo INEP, 89% das matrículas no país estão concentradas em áreas urbanas, enquanto apenas 11% estão em áreas rurais. Esse cenário ajuda a explicar por que a escolaridade no campo brasileiro permanece inferior à das cidades. Atualmente, o estado do Paraná conta com 534 instituições na modalidade campo, que estão organizadas conforme a demanda da comunidade e a quantidade de matrículas. Michele Ignoato Fornazari estudava numa escola do campo em Pranchita, no sudoeste do estado, quando recebeu a notícia de que a instituição seria fechada. Aí a gente ficou, meio com medo também, né? Daí a gente tomou uma decisão de fazer uma reunião com os pais para ver sobre esse fechamento, convidar a chefe do núcleo, né, para participar dessa reunião. Então, foi a gente teve essa reunião, nossos pais decidiram ao não fechamento da nossa escola, mas como bem declarado foi que fechou. Aí ficamos bem tristes com isso, né, que tinha acontecido, e daí tivemos essa oportunidade de estudar numa escola da cidade. Segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE, a taxa de analfabetismo nas áreas rurais é de 18%, comparada a de 5% em áreas urbanas. A média de anos de estudo também é mais baixa no campo, cerca de 8 anos, em comparação às cidades, aproximadamente 11 anos. A educação do campo é um direito garantido por lei federal, que estabelece as diretrizes e bases da educação, LDB. O artigo 28 da lei determina que a educação básica deve ser oferecida às comunidades rurais, com as adaptações necessárias para atender às peculiaridades regionais. E essas escolas são consideradas essenciais para trabalhadores, crianças e adolescentes do campo que não têm acesso às unidades de ensino nas cidades. No Paraná, a resistência ao fechamento ocorre todos os anos, mas sem avanços significativos no fortalecimento das escolas do campo. A gestão administrativa dos municípios e dos núcleos da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte recorrem ao argumento da ineficiência numérica, destacando a baixa quantidade de alunos matriculados como justificativa para fechar turmas, turnos e até colégios inteiros. Mas a política de fechamento no Paraná não apenas nega o direito à educação pública na área de origem, mas também ignora as legislações federais e estaduais que asseguram esse direito. A SEED, a Secretaria de Estado da Educação, informou em nota ao Brasil de Fato Paraná que o fechamento ocorre quando necessário, devido à redução de matrículas e em consonância com a garantia do atendimento educacional na unidade mais próxima. A pasta informou ainda que o processo de fechamento ocorre no período em que é planejado o ano escolar e que isso é sim submetido à comunidade, com informações acerca do processo. Para o ano de 2025, o planejamento está em fase de análise. No entanto, a decisão de fechar escolas no campo não acompanha de forma proporcional a queda no número de matrículas nessas regiões. Dados do INEP mostram que entre 1997 e 2018, o total de estudantes matriculados em áreas rurais caiu 26%, enquanto a taxa de fechamento alcançou 58% no mesmo período. Os especialistas explicam que uma consequência direta é o aumento da distância entre a residência dos estudantes e a nova escola, agora em áreas urbanas ou rurais mais distantes, o que contribui para a chamada fadiga física e mental dos alunos e impacta diretamente a pontualidade, assiduidade e carga horária escolar. Em 2024, o governo Ratinho Júnior enfrentou 2 derrotas na Justiça. Uma impediu o fechamento da Escola Estadual do Campo Professora Maria Cristina Diniz da Cunha, após mobilização do sindicato e protestos de pais de alunos. A outra manteve o funcionamento do SEBJA Maria Antônia Scarpari, de Goiôerê, e do SEBJA de Dois Vizinhos, no sudoeste do estado. Além das decisões judiciais, em janeiro deste ano, o Ministério Público emitiu uma recomendação para reabrir turmas de ensino médio noturno em Moreira Salles, alertando que o fechamento de classes contribuiu para a evasão escolar e violou direitos de adolescentes que trabalham durante o dia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mayala Fernandes, em Curitiba. Locução, Douglas Matos.
Apesar dos desafios, na educação no campo teve uma conquista inédita em janeiro desse ano. A gente está falando dos diretrizes que podem ser transformadas em metas do PNE, o Plano Nacional de Educação. As propostas foram elaboradas durante a Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em Brasília. Essas diretrizes incluem o reconhecimento das escolas do campo com normas próprias no Sistema Nacional de Ensino. Elas asseguram o financiamento e a criação de um currículo adaptado para as características das comunidades. Paralelamente, o Senado analisa um projeto de lei que impõe critérios rigorosos para o fechamento de escolas rurais. O PL é do senador Messias de Jesus, do Republicano de Roraima. Nesse embalo, a gente segue falando de educação, é que a UNB, Universidade de Brasília, aprovou a criação de cotas para pessoas trans no processo seletivo de graduação. A medida assegura 2% das vagas para pessoas trans, travestis e não binárias. A decisão, votada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representa uma iniciativa inédita na instituição. A UNB ainda prevê políticas de permanência para promover a inclusão e segurança dessa população. A reportagem é de Rafaela Ferreira e quem conta pra gente é Afonso Bezerra. A Universidade de Brasília aprovou por unanimidade a implementação das cotas para pessoas trans. A decisão foi tomada no dia 17 de outubro e prevê reservar 2% das vagas para pessoas trans em todas as modalidades de seleção para ingresso primário nos cursos de graduação da UNB. Cada curso terá no mínimo uma vaga para essa população. Com isso, pessoas que se identificam e vivem abertamente como pessoas trans, sejam travestis, mulheres trans, homens trans, transmasculinos ou pessoas não binárias, poderão ser contempladas pela ação afirmativa. Salva Ferreira, estudante da UNB e militante do movimento estudantil, conta um pouco mais sobre a importância das cotas. Acredito que as cotas trans para graduação, principalmente no ponto que a gente está agora, ela simboliza um reconhecimento da sociedade quanto a essa situação de vulnerabilidade das pessoas trans. É um primeiro passo, para a sociedade conseguir colocar essas pessoas não à margem, mas também em posição de produção acadêmica, de trabalho. O decano de graduação, professor Dr. Diego Madureira, explica sobre o percentual de vagas. Como qualquer outra ação de cotas, as cotas para pessoas trans, elas vêm para tentar reduzir uma injustiça social. Foi aprovado um percentual de 2%, mas arredondando para um número inteiro. O que significa, na prática, uma vaga por curso. É isso que vai acontecer, no final das contas. Se essa vaga não for preenchida por um cotista, ela vai para ampla concorrência, ela não é perdida. A aprovação das cotas trans foi fruto da luta estudantil. Desde 2022, movimentos e coletivos reivindicavam o direito da ação afirmativa na UNB. No Brasil, outras universidades federais já implementaram cotas para pessoas trans, como a Universidade Federal do ABC, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de Santa Catarina. Caleb Giulia Salgado, do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades e formado em Pedagogia pela UNB, conta sobre esse histórico. O processo de implantação das cotas, ele começa há muito tempo, já com os debates dos movimentos organizados, mas que a gente tem registro aqui na UNB em 2022, inclusive pelo processo SEI, dá para acessar, foi a primeira vez que foi colocada a proposta das cotas aqui na universidade. Mactus Fabiano, estudante de História e militante do coletivo Juntos, também explica sobre o movimento neste ano. Por conta da greve, quem foi a vanguarda da greve foram os professores e os técnicos, mas os estudantes também se engajaram na luta pela recomposição orçamentária das universidades e por demandas concretas dos estudantes, O aumento nas bolsas de assistência estudantil, uma série de reivindicações que são históricas do movimento estudantil da UNB e, dentre eles, as cotas para pessoas trans. Além de se autodeclarar trans, as pessoas candidatas terão que se submeter a procedimentos de heteroidentificação. O documento aprovado no Conselho estabelece ainda que deverão ser elaboradas políticas específicas de permanência estudantil para pessoas trans. Caleb fala sobre o assunto. A gente já viu ali com o desenvolver das cotas para pessoas negras que a fraude é uma realidade,
e aí depender das pessoas fazerem a denúncia para que isso não ocorra é responsabilizar a vítima, né? Então a gente viu a banca de heteroidentificação como a melhor possibilidade para que pessoas cis não usufruam de uma conquista que é uma reparação histórica. A falta de acesso e de permanência de pessoas trans no ensino superior impacta a vida dessa população. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, revela que mais de 70% das travestis e mulheres trans brasileiras deixam a escola antes de concluir o ensino médio por sofrerem transfobia. É o que conta o estudante de História Mactus Fabiano. 70% das pessoas trans não conseguem concluir o ensino médio, né? 90% das pessoas trans foram forçadas, né, estão numa realidade de prostituição compulsória, né? Então são pessoas que não conseguem de maneira alguma ingressar no mercado de trabalho formal e a elas só resta a venda do próprio corpo, né? Então e para fins sexuais também, né? Então falar que é uma realidade que é de extrema marginalização e de violência, né, que pessoas trans vivenciam e marcar também que no Brasil hoje a expectativa de vidas para pessoas trans é de apenas 35 anos. Do Recife, com reportagem de Rafaela Ferreira, do Distrito Federal, para a Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. As políticas de inclusão da população trans na universidade significam um passo muito importante. Ao mesmo tempo, a gente ainda sabe dos desafios para a permanência e equidade nas relações dentro das instituições do país. Além disso, tem os aspectos estruturais e culturais que garantem um pleno acesso de pessoas trans nas universidades federais do país. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora a gente compartilha um recado que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que for possível, que estiver no seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Gente, é apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. E aqui no Bem Viver a gente traz um novo estudo produzido pelo Radar Verde, já dá para dizer que é um parceiro nosso, já apareceu algumas vezes aqui no programa e sempre trazendo denúncias, estudos aprofundados, principalmente no que diz respeito à cadeia de produção da carne dentro da Amazônia, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque esse novo trabalho traz uma atualização sobre a atuação de grandes redes varejistas, redes de supermercado, que ou produzem, compram carne que é criada justamente no bioma amazônico. E o objetivo desse estudo é entender o quanto essas empresas estão ou não preocupadas e dedicadas em combater o desmatamento no bioma, ou seja, adquirindo carnes de áreas suspeitas de ter alguma ocorrência de crime ambiental naquele local. E adivinha só o resultado, gente. Até houve uma certa melhora em relação ao estudo conduzido no ano passado, mas os dados seguem desesperadores. Foram 67 redes analisadas e apenas 4 apresentaram dados que têm algum grau de preocupação com o tema, e mesmo essas empresas estão bem abaixo de um nível mínimo de atuação de preocupação. E as outras 63 varejistas tomaram simplesmente a nota 0, porque não demonstraram de nenhuma maneira que estão, de fato, fortalecendo, combatendo o desmatamento da Amazônia nesse trabalho que faz na compra e produção de carne dentro da Amazônia. Gente, é muita coisa, é um pouco complicado, mas a gente vai ter o prazer aqui de conversar com uma das responsáveis por esse estudo, que é a engenheira de alimentos, Camila Trigueiro. Desde já, muito obrigado pela tua disponibilidade, um prazer falar contigo mais uma vez, né, em nome do Radar Verde. Estou muito empolgado para entender mais esses dados que, infelizmente, não trazem uma melhora consistente que a gente está esperando, mas o importante é entender isso e valorizar o trabalho de vocês, então obrigado pela disponibilidade. Oi, Lucas, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder levar informação para quem estiver escutando a gente. Bom, falando um pouquinho sobre os resultados desse ano, a gente teve algumas mudanças na nossa metodologia, então a nossa forma de avaliar
o setor mudou em relação ao ano anterior. Na verdade, ao longo dos anos, a metodologia do Radar Verde vem se aperfeiçoando para conseguir fazer uma avaliação mais concreta em relação ao que o setor tem realizado ou não para o avanço da retirada do desmatamento da cadeia da carne. No primeiro ano da nossa avaliação, a gente contava apenas com um questionário que enviávamos para as empresas, e aí as empresas respondiam a esse questionário e enviavam evidências, e a partir disso a gente tinha a nota dessas empresas. Nesse primeiro ano, a gente pedia a anuência das empresas para publicar os resultados, então a gente dependia que a empresa autorizasse ou não a divulgação para que a gente então publicasse o resultado da avaliação dessas empresas. No segundo ano e no terceiro, a gente já mudou, né? A gente decidiu que nós iríamos avaliar os dados públicos que essas empresas apresentavam em relação à sua política socioambiental e em relação a esse compromisso de retirar o desmatamento da Amazônia, e aí a gente passou a observar esses dados públicos e divulgar o resultado, independente da empresa autorizar ou não. A gente já não necessitava da anuência das empresas. Uma coisa importante a se frisar, né, dentro da avaliação, é que, embora a gente tenha começado a avaliar os dados públicos, ainda assim a gente continuou enviando os questionários para a empresa. O mesmo questionário que a gente enviava para as empresas, a gente aplicava avaliando os dados públicos. E aí a empresa tinha a chance de, respondendo a esse questionário, complementar a sua nota, porque algumas estratégias que eles desenvolvem em relação à sua política socioambiental provavelmente não são divulgadas, né, uma estratégia ali da empresa, algo interno, mas eles poderiam responder para a gente através do questionário, evidenciar essas estratégias e complementar a nota deles na avaliação. Durante o primeiro e segundo ano de avaliação, a gente teve a participação de alguns varejistas respondendo o questionário, embora não tenham autorizado a divulgação das notas, e nesse último ano, infelizmente, nenhum varejista teve a iniciativa de responder aos questionários. Então, o resultado que a gente está apresentando é o resultado que a gente obteve através da avaliação dos dados públicos dessas empresas. O que essas empresas demonstravam em relação ao compromisso de retirar o desmatamento da Amazônia é o que entrou dentro dessa avaliação. E aí o que a gente vê é que o setor, ele ainda não vê a cadeia da carne como um foco da qual eles tenham essa responsabilidade compartilhada, né, de retirar o desmatamento dessa cadeia. Porque muitas iniciativas dos varejistas são voltadas para outros fins, né, do meio ambiente. A gente vê iniciativas voltadas para racionamento de energia, economia de água, tratamento de resíduos, mas eles não se posicionam com maior força e expressão sobre esse compromisso de observar a cadeia da carne, ter exigências ter exigências mais rigorosas sobre o seu fornecedor e acabar colaborando para que o compromisso de desmatamento zero avance dentro da cadeia. Então, a gente vê que eles ainda estão um pouco distantes de realmente assim, se solidificarem nesse compromisso. Perfeito, Camila. Muito importante essa tua introdução e essa explicação de como funciona, e é muito bacana também trazer todas essas análises de quais compromissos, de que áreas eles se interessam em falar, e aqui acho que cabe a gente trazer um dado super fresquinho do MAP Biomas, que consegue dar a dimensão do que a gente está falando, que a atividade agropecuária simplesmente é a principal responsável pelo desmatamento do Brasil, correspondendo a 95%, quase 96% de tudo que ocorre. Então, sim, é um local que a gente precisa ter uma lupa gigante para atender, e a gente, quando eu digo a gente, eu digo, claro, todos os órgãos, entidades que fiscalizam, mas também essas próprias empresas privadas que também precisam ter essa responsabilidade. A gente precisa ter órgãos que atuem com força, que possam multar, possam cobrar, mas a gente também precisa da colaboração das pessoas que estão aí atuando justamente nesse setor. Camila, eu acho que
para a gente conseguir ter uma compreensão mais firme e ideal do que está acontecendo e a dimensão do problema. E isso é interessante a gente entender melhor como funciona essa cadeia de produção e venda de carne, especialmente dentro da Amazônia. A gente está falando de grandes varejistas que foram consultadas, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, Açaí, enfim, só para citar alguns nomes. Depois a gente mostra o link direitinho para mostrar qual foi a avaliação de cada um. Eu acho que não cabe tanto falar nisso agora, mas só para citar para as pessoas entenderem melhor. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, Camila, de como funciona essa comunicação, essa relação entre essas grandes redes varejistas que estão literalmente em todas as cidades, ou pelo menos em todos os estados, em todas as capitais do Brasil, e também os frigoríficos, porque os frigoríficos são um pouquinho mais escondidos, né? A gente não sabe exatamente o nome, sabe de Friboi, alguns, mas no geral são empresas que a gente sabe que existem, mas não necessariamente sabe o nome. Enfim, tu pode explicar direitinho como funciona desde a criação do boi, a pecuária, quem faz isso, como que ele vai para esse frigorífico, em que momento que essas grandes redes varejistas entram, para a gente entender melhor por que é uma cadeia complexa e por que a gente precisa de também uma atuação de todos esses personagens para que garantir que não se fortaleça o desmatamento dentro da Amazônia. A cadeia da carne, Lucas, ela funciona começando lá pelo produtor rural, né? Então, aquele pecuarista que vai criar o animal. A gente tem, dentro da cadeia, basicamente um fluxo que, se a gente puder ilustrar, a gente pode, simplificando, dizer que temos o fornecedor indireto, que é aquele fornecedor, o pecuarista que cria os animais lá no início do seu ciclo de vida. Então, ele cria o animal no início do seu ciclo de vida, só que aquele animal, ele vai seguir para outras fazendas, uma fazenda de engorda, ou uma fazenda para terminação, para depois daquele animal seguir para o abate. Há fazendas, sim, em que há o ciclo completo, né? Cria, recria, engorda, e essa mesma fazenda, ela vende diretamente para os frigoríficos. Mas o que a gente vê na prática é a realidade de que há muitos fornecedores indiretos, muitas fazendas de cria, em que os fornecedores que vendem o gado gordo diretamente para o frigorífico, eles se abastecem dessas fazendas indiretas, né? Então, existe o fornecedor indireto, responsável pela cria do bezerro, o fornecedor direto, que é aquele em que vai dar a engorda do animal e depois vendê-lo para o frigorífico, e aí então nós temos o frigorífico que faz o abate dos animais e o varejista que compra desse frigorífico para comercializar os cortes para o consumidor, né? Então a cadeia, ela se divide basicamente dentro dessa dinâmica, fornecedores indiretos, fornecedores diretos que vendem o animal já gordo para o frigorífico, frigoríficos e varejo. Então, essa é a dinâmica da cadeia. É importante a gente lembrar que os varejistas, eles têm um papel essencial na retirada do desmatamento da cadeia de produção, porque 75% do que o Brasil produz de carne é consumido no mercado interno. E os principais compradores ali do frigorífico é o setor de varejo, né? A gente tem açougues, a gente tem feiras, a gente tem outros, enfim, outros segmentos que podem comprar os cortes do frigorífico, mas a gente sabe que os frigoríficos, eles abastecem principalmente os supermercados, né, a rede varejista. Então, os varejistas, eles têm um papel essencial em impulsionar iniciativas que podem retirar o desmatamento da cadeia. Quais seriam essas iniciativas? Cobrar dos frigoríficos que eles tenham critérios mais claros, que eles tenham o monitoramento e controle sobre os seus fornecedores de maneira muito mais transparente também, para que outras entidades também consigam acompanhar se esses frigoríficos estão cumprindo o que a política deles está informando ou não. Então, o varejo, ele pode impulsionar a retirada do desmatamento no momento em que ele exige do seu fornecedor frigorífico que eles tenham um melhor monitoramento e controle sobre essas fazendas fornecedoras que abastecem eles. Outro ponto que eu acho importante a gente comentar é a respeito da nossa avaliação. Nós avaliamos os principais varejistas do país, né? Então, nós conferimos o ranking da Abras, observamos quais são os varejistas que no ranking obtêm o melhor resultado de faturamento, e o foco da avaliação é sobre esses varejistas, né? E selecionando também os maiores de cada estado ali da Amazônia Legal.
A gente espera que esses varejistas eles tenham iniciativas mais maduras, né, que eles implementem ferramentas que consigam realmente assim, olhar para a cadeia e monitorá-las, por serem os maiores. E aí o que a gente consegue ver é que ainda assim um pequeno grupo, um pequeno nicho tem iniciado algumas ações para conseguir desenvolver a sua política socioambiental e avançarem nesses temas, né? A gente vê aí que os 4 maiores realmente são aqueles que estão mais avançados nesse tema, né, que apresentam alguma espécie de monitoramento e controle sobre a cadeia da carne, mas a gente tem inúmeros varejistas que sequer possuem um site para se comunicarem com o consumidor e outros que possuem site, mas no site não informa nada a respeito do compromisso deles em retirar o desmatamento da cadeia. Então, ainda está na mão do varejo, né, conseguir impulsionar essa mudança nas práticas que tanto os frigoríficos quanto os seus fornecedores, né, devem mudar em relação ao desmatamento, e a gente tem expectativas de que os resultados melhorem para os próximos anos. Maravilha. E o que é importante é justamente essa cobrança, que a gente consiga expor esses dados, porque senão fica difícil de imaginar que vai ter alguma iniciativa proposta por eles para melhorar se não tiver esses tipos de denúncia. Camila, só para reforçar, o nosso tempo já está acabando, mas só para complementar um pouquinho de tudo que tu está falando, quando eu trouxe, por exemplo, esses dados de 95% de desmatamento é justamente responsável por esse setor da agropecuária, é importante comentar que é o desmatamento ilegal. É claro que existe esse desmatamento que ele é permitido dentro de lei para justamente poder renovar pasto, para poder ter essa criação, mas a gente está falando de atividades ilícitas, né? Então eu acho que é importante falar isso para não dizer que a gente sabe de todos os danos que causa, mas a gente também precisa denunciar que a gente está falando de crimes ambientais, então não é simplesmente melhorar a cadeia, é simplesmente cobrar por crimes que estão acontecendo, que no final a gente acaba patrocinando quando a gente vai lá nos mercados e consome esse tipo de carne, né? Isso. Quando a gente olha também para essa questão, nós sabemos, principalmente observando os trabalhos que são desenvolvidos dentro da área da pesquisa, que muitos pecuaristas já têm uma visão mais madura e mais moderna sobre como eles devem conduzir a sua criação dos animais, enfim. A gente sabe que não é preciso desmatar mais para avançar na produção, né, na produção de carne. Tem estudos que comprovam, a gente tem estudos, inclusive, recentes da iniciativa do Amazônia 2030, que ilustram que a área desmatada no Brasil, ela já é suficiente para que a gente consiga produzir sem que novas áreas sejam abertas, né? O que falta é que realmente os fornecedores lá do início da cadeia, eles consigam aperfeiçoarem suas práticas, então eles precisam entender que, por exemplo, o confinamento é uma opção para que eles não precisem abrir mais áreas desmatadas para pastagem. E a gente tem outras soluções também, como a recuperação de pasto, para que eles consigam desenvolver suas atividades dentro da pecuária sem abrirem mais áreas. Só que, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando do pecuarista que trabalha dentro da legalidade, né, que realmente quer melhorar as suas práticas para ele ter uma gestão limpa. Mas a gente também tem aqueles produtores que estão envolvidos com práticas que podem ser ilegais, né, que são ilegais. Um exemplo é a grilagem, né? A grilagem, ela é a precursora desse grande número de desmatamento. Ela se trata do fato de que o indivíduo vai em uma terra pública, desmata aquela terra pública, ele ocupa aquela terra pública com alguns animais, então ele faz uma pecuária de baixíssima produtividade, para que ele consiga demonstrar que aquela terra foi ocupada, que ele está produzindo alguma coisa, e depois ele requeira a posse daquela terra. Então, esse fenômeno de grilagem também é algo que tem contribuído para esse grande número que a gente vê no desmatamento, né? E
considerando que o desmatamento que a gente está falando é o desmatamento em que envolve agropecuária, em que essa área desmatada ela vai ser convertida em pastagem. Então, essa questão de crimes ambientais está muito relacionada com essa prática de grilagem, e é uma preocupação dentro desses estudos, porque se você não consegue comprovar a origem daquele animal, você não tem um monitoramento e controle sobre ele, você não sabe de onde aquele animal veio, ele pode ter vindo de áreas que foram desmatadas ilegalmente, né? Então, por isso que a gente tem que cobrar. Essa foi Camila Trigueiro, ela que é engenheira de alimentos e analista de pesquisa do Radar Verde. Ela conversou com a gente sobre essa nova análise, sobre essa atualização do Radar Verde, sobre a atuação de grandes redes varejistas, redes de supermercado, que produzem e compram carne na Amazônia. O objetivo do trabalho era justamente entender o quanto essas empresas estão preocupadas, ou não, né, e dedicadas em combater o desmatamento dentro do bioma. E o resultado é extremamente alarmante, desesperador, porque mostrou que das 67 redes analisadas, apenas 4 apresentaram dados que têm algum grau de preocupação com o tema, e mesmo essas empresas estão bem abaixo do nível mínimo. E as outras 63 varejistas ali que foram analisadas, perguntadas, tomaram uma nota 0, porque não demonstraram de nenhuma maneira que estão fortalecendo o combate ao desmatamento dentro da Amazônia. Bom, Camila, eu tenho certeza que a gente deixou muitas questões ainda de fora, que a gente precisa voltar a conversar para entender, porque é um tema fundamental, mas eu tenho certeza que quem conseguiu nos ouvir teve uma boa dimensão de qual é a situação e por que é tão importante ter essa análise, essa minúcia, essa lupa dentro da atuação, seja das redes varejistas, dos frigoríficos. Então, queria te agradecer em nome de toda a equipe do Radar Verde sobre esse trabalho. Obrigado, e tenho certeza que já a gente vai voltar a conversar, viu? Tá bem, Lucas, muito obrigada pelo espaço. É muito bom a gente conseguir compartilhar informação para que todas as partes interessadas, sejam o próprio consumidor ou, enfim, investidores, do setor financeiro, os varejistas mesmo e até os frigoríficos, para que eles se interessem em ver os seus resultados e pensem nisso também como uma autoavaliação, para que eles consigam aperfeiçoar suas práticas e avançarem na implementação de iniciativas que possam realmente retirar o desmatamento da Amazônia. Eu queria convidar os ouvintes a checarem a nossa publicação, os nossos resultados, no site oficial do Radar Verde. Lá vai ter o relatório com os resultados completos e ali vai ser possível entender como nós fizemos a avaliação e quais foram os estabelecimentos que apresentaram o melhor desempenho e aqueles que realmente precisam avançar de maneira mais rápida para a implementação de uma política socioambiental e se comprometerem com esse tema. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, gente. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É só ir em brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br. E agora a gente vai falar sobre saúde. É que o Brasil está se preparando para uma reunião do G20 nesse mês de novembro no Rio de Janeiro. Antes do evento, as chefias dos ministérios da saúde dos 20 países se preparam para esse encontro. Nesse sentido, a chefe da pasta aqui no Brasil, Nízia Trindade, destaca uma proposta considerada inédita. É uma ideia de uma coalizão para a produção local e regional de vacinas e medicamentos entre as nações. A gente vai entender como isso deve funcionar, qual que é a proposta da ministra, com Douglas Matos. Ministros da saúde dos países que integram o G20 se reúnem nesta semana no Rio de Janeiro. O encontro deve fechar um consenso entre as nações a ser apresentado na Cúpula de Líderes, que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro na capital fluminense.
Em entrevista à imprensa nesta terça, a ministra brasileira Nízia Trindade disse que a grande contribuição que o G20 pode dar à saúde global será o apoio à criação de uma coalizão para produzir, de forma local e regional, vacinas e medicamentos em países e regiões que têm dificuldades de acesso a esses imunizantes. Ela também se mostrou otimista em relação ao Brasil, com o aumento na aplicação de 15 das 17 vacinas que são oferecidas hoje por meio do Programa Nacional de Imunização. No caso do Brasil, nós lançamos a plataforma Ciência com Saúde e desejamos compartilhar essa experiência e, se houver interesse de outros países, também poder transformar essa ação numa ação internacional. Além disso, todo o trabalho no campo da saúde digital e da informação. Além da estratégia de saúde digital, a ministra da Saúde afirmou ainda que o Brasil também defenderá a expansão de medidas de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e a criação de um instrumento para enfrentar novas pandemias. O país também quer compartilhar a experiência da plataforma Saúde Consciência, que tem o objetivo de combater a desinformação em temas relativos à saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vitor Abdala, da Agência Brasil, e apoio de Cristiane Ribeiro, da Rádio Agência Nacional. Locução, Douglas Matos. A pandemia de Covid escancarou ainda mais as desigualdades globais na área da saúde. E os números atualizados da Organização Mundial da Saúde não deixam dúvidas. Por um lado, as nações mais ricas alcançaram taxas de imunização superiores a 70% da população. Por outro, as nações mais pobres ficaram abaixo dos 30%. Essa realidade ainda evidenciou outra questão relevante. A falta de solidariedade entre as nações também atrapalhou o tempo de controle da pandemia, já que a falta de uma capacidade global na imunização também atrasou o processo de superação do período pandêmico. Nessa semana, a Câmara Municipal do Recife aprovou uma lei no sentido do uso medicinal de cannabis, a famosa maconha, né, gente? É a chamada Política Municipal de Uso e Distribuição de Remédios Derivados da Cannabis SP. A medida prevê o fornecimento gratuito de medicamentos à base da erva por meio da Rede Municipal de Saúde do Recife. A lei também indica um incentivo à produção de tais remédios do plantio até a distribuição. O projeto de lei foi escrito pela vereadora Cida Pedrosa, do PCdoB, e o objetivo é reduzir o custo de fornecimento, de modo a diminuir a desigualdade de acesso a tais medicamentos. Ao bem viver, a parlamentar considerou a medida como histórica na Câmara da capital pernambucana. A Câmara de Vereadores do Recife, viveu um momento histórico nessa semana ao aprovar, em primeira votação, o projeto de lei que possibilita o governo municipal a ofertar o óleo de cannabis na sua rede pública municipal de saúde e nas suas farmácias a partir da prescrição de um médico, e da necessidade do paciente. É histórico porque esse projeto ele foi assinado por 26 vereadores, inclusive vereadores da ala conservadora. Ele foi votado, inclusive, pela bancada evangélica, o que é muito bom, porque significa que houve uma compreensão da necessidade da população. Porque nós temos o seguinte fato, que é uma população carente que não tem acesso à medicação e uma população que tem dinheiro que compra. Então, quem está falando aqui é de democratização ao acesso da medicação. E por isso é um momento histórico. A população vai ser beneficiada, a população pobre, que hoje só consegue na justiça para garantir gratuitamente o óleo, agora poderá ter acesso de forma gratuita. As formas medicamentosas incluem comprimentos inalantes, óleos, extratos, pomadas, tinturas, cápsulas e supositórios. A lei também prevê que a Prefeitura do Recife incentive a produção científica e a disseminação de informações sobre o tema. Cida Pedrosa destacou a participação de diálogo com movimentos, em especial do vereador Ivan Moraes, do PSOL. Acho que a aprovação na Câmara, tendo inclusive o apoio da bancada conservadora, foi um processo de construção. O projeto é de 2022, então ele ficou maturando, a gente conversando, eu,
o vereador Ivan Moraes. Eu propus o projeto na casa e como o Ivan Moraes é um vereador que compreende muito bem essa temática, passei para ele deu suas contribuições, ele topou assinar junto o projeto, também ouvimos a sociedade civil e depois nós dois fizemos uma grande articulação com os demais vereadores, o que deu na assinatura de 26 vereadores e vereadoras, ou seja, o projeto comigo foi assinado por 26 pessoas, e isso é muito bom. E ontem, por incrível que pareça, nós conversamos com a bancada conservadora e mais evangélica e todos votaram a favor. Isso é muito bom, porque a gente tem aí uma compreensão grande, como eu já falei antes, de que a medicação é absolutamente importante para a população mais carente. Isso salva vidas. Uma mãe que tem uma criança que tem epilepsia ou que convulsiona, que tem 30 convulsões dia, passa a ter uma ou a ter nenhuma ou uma por semana. Isso é qualidade de vida, né? Isso é bem viver. Bom, a aprovação da lei foi na última terça-feira. Durante a fala dele na Câmara do Recife, Ivan Moraes afirmou que o projeto não está legalizando o uso da cannabis da maconha. Isso é uma diferença muito substancial. Ele ressaltou que o projeto está autorizando a Prefeitura do Recife a distribuir medicamentos no SUS. O parlamentar lembrou que esses remédios já são legalizados e disponíveis nas farmácias, o que qualquer pessoa com receita médica e muito dinheiro, consegue comprar. Mas os usuários do SUS, na sua maioria, não têm essas condições. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, bora aproveitar para compartilhar aquela notícia que nos enche de orgulho. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível que a gente ama, de parceiros e parceiras que retransmitem o nosso programa todo dia pelo nosso país. A gente aproveita para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais com o seu apoio. Se por acaso você toca uma rádio comunitária, regional, educativa, sabe que você pode pegar de graça o nosso programa e colocar aí na sua grade. Basta ir em radiobrasildefato.com.br, clique em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho para você entrar junto com a gente nessa. E, gente, hoje é dia 31 de outubro, celebrado o Dia do Saci aqui no Brasil. A data foi proposta em 2003 pelo movimento SOSACI, sigla de Sociedade dos Observadores do Saci. Há estados e municípios pelo país que já oficializaram essa data, e o objetivo é valorizar figuras do folclore brasileiro, como o nosso querido Saci Pererê. Essa ideia propõe também valorizar a cultura brasileira diante da influência do Halloween dos Estados Unidos, que tenta roubar essa data, mas essa data é nossa, essa data é do Saci. Dessa forma, cada pedacinho do país mantém viva lendas e folclores fruto das novas relações nos territórios. No Nordeste brasileiro, por exemplo, muitas dessas histórias se mantêm vivas em manifestações e expressões culturais do dia a dia. Para conversar sobre isso, o Brasil de Fato Pernambuco trocou uma boa prosa com Bruno Antônio. Ele é escritor e roteirista nas áreas de folclore e terror e assinou filmes como Recife Assombrado e Além da Lenda. A entrevista foi conduzida pela jornalista Helena Dias e ela começou perguntando para o Bruno sobre a influência do Halloween e se o Brasil tem folclore suficiente para a data. Eu acho que a gente tem folclore suficiente para o Dia das Bruxas, mas eu até entendo, sabe? A gente cresce consumindo muito material que vem de fora. E isso acaba influenciando, principalmente nossas crianças, né? Elas consumem muito desenho, que tem episódio especial que fala sobre Halloween. E eu gosto muito da ideia do Dia do Saci, que é, beleza, tem essa data, 31 de outubro, a gente utiliza isso como a mídia usa como Halloween, então vamos transformar no Dia do Saci, vamos apropriar um pouco dessa data e colocar elementos que são nossos. Eu acho que isso é maravilhoso. Então eu acho que a questão é a gente valorizar o nosso folclore como um todo. É por isso que eu nem falo tanto Halloween, eu gosto de falar Dia das Bruxas, porque eu acho que até o termo Halloween. Aí tem Dia das Bruxas, para que a gente vai usar Halloween? Sabe? É a mesma coisa. Então, por que a gente vai usar o termo em inglês? Eu sei que, tipo, trabalhando com audiovisual, a gente acaba importando alguns termos, né? Mas eu acho que quanto mais a gente for um pouquinho, até protecionista mesmo, sabe? Com a nossa língua, é interessante. Eu uso muito em aula
o exemplo da Coreia, do Japão, que são países que eles começaram a divulgar a sua cultura do jeito que é, começaram a exportar isso para outros países, e hoje em dia todo mundo sabe o que é K-pop. Você for agora ali no Marco Zero, tem uma galera dançando K-pop ali, se divertindo. Por quê? Porque o país valorizou a sua cultura e está exportando. Eu acho que o Brasil, a gente precisa começar a exportar mais. Na edição do Trilhas do Nordeste, Bruno Antônio foi perguntado sobre a intenção do longa de animação Além da Lenda. A produção foi lançada em 2022 e conta com o Dia do Saci em contraposição ao Dia das Bruxas. O intuito do filme era esse mesmo, de tipo, é legal, Halloween, o Dia das Bruxas e tal, mas que tal a gente conhecer um pouco dos mitos daqui também, sabe? Eu acho que o próprio filme começa assim, né? Enquanto tem uma galera ansiosíssima pela chegada do trio Halloween lá, tá a festa do Saci uma fuleiragem medonha, assim, uma pegada meio festa mesmo. Mas é para brincar com isso, de que tipo, muitas vezes a gente se empolga muito com o que é de fora e a gente esquece de valorizar o que é daqui. A repercussão foi muito boa, a gente vai na Bienal, a criançada adora, tem muito professor que fala que usou em sala de aula. Pouco mais de uma semana eu recebi uma mensagem de uma grande amiga, a Drica, que ela mostrou um episódio para os alunos, ela é professora, né? E ela disse que os alunos ficaram encantados, assim, porque eles disseram uma frase que era: eles falam que nem a gente coloca muito sotaque. A gente quer utilizar sotaque, porque se a lenda é pernambucana, como a Florzinha, ela fala como pernambucano. Se a lenda é da Bahia, ela vai falar como baiano. Se a lenda é do Rio, ela vai falar como carioca. E assim por diante, sabe? A gente vai sempre tentando trazer o sotaque como algo nosso. Do mesmo jeito que quando a gente vê uma adaptação do Sherlock, a gente vê aquele sotaque inglês diferente e a gente acha legal, sabe? E aí, a gente tinha muito essa filosofia de que a gente tinha porque era na sala de roteiro, né? De que o sotaque é um charme, sabe? É uma coisa diferente, é uma coisa legal. E é isso aí, batendo no peito mesmo, que sotaque neutro é bobagem, assim, todo mundo é diferente, isso que deixa as coisas bonitas aí. O roteirista também comentou sobre as propostas e inspirações na produção do Recife Assombrado de 2019. O Recife Assombrado é um projeto interessante porque quando eu entrei para trabalhar nele como roteirista, ele já estava escrito, a primeira parte. Só que o produtor, né, o Luiz Fernandão, ele queria modificar certos aspectos e tal, queria amarrar mais. E nessa época eu tinha um projeto junto com o meu amigo, Pablo Ferreira, que a gente falava sobre lendas, só que a gente criava, né? Eram contos de terror, a gente chamava de contos malditos. E a gente criava histórias a partir da ideia do e se, sabe? Era tipo, e se uma pessoa sonha com uma botija e ela vai tentar desenterrar essa botija? E se uma moça voltando do trabalho à tarde sofre um acidente e percebe que o motorista do Uber não é humano? E se um homem começar a ser atazanado por uma coruja à noite? A gente brincava muito com isso, assim, passava o dia todo, a gente fazia faculdade junto, trabalhava junto, então depois a gente dividia apartamento, então a gente passava o dia todo inventando história de terror. Tipo, qualquer coisa, de verdade, qualquer coisa que a gente visse, a gente inventava uma história. Bruno Antônio também comentou suas relações pessoais com as lendas e folclores. Uma delas foi o Comadre Florzinha, outra como as chamadas botijas. Nessa lenda se diz que algumas pessoas enterravam coisas de valor em uma caixa e não tinham desenterrado antes de morrer. Assim, a alma das pessoas escolhia alguém para desenterrar e liberar os objetos valiosos. Minha avó é aquelas velhinhas de fofoqueira. E aí, o que ela mais gosta é de fofocar e de contar história de terror. Então, tinha muito. Eu acho que botija é uma que me pegava muito, assim, sabe? Tipo, uma pessoa pegou a coisa mais importante para ela, colocou num barco e enterrou em algum lugar. Eu acho que me encantava, era uma coisa meio pirata. Ao mesmo tempo, tinha espírito e você não podia contar para ninguém, não podia olhar para trás quando estava desenterrando. Comadre Florzinha também, né? E na escola, as crianças tinham Florzinha, morava perto de mata, né? Tinha muita mata quando eu morava, então é uma parada constante, assim, de falar. Eu acho que essas duas são as que mais... Se eu parar para pensar em lenda, eu penso nelas, sabe? Aqui vem a memória daquela época e tal. Eu acho que elas são as mais marcantes para mim.
Você pode assistir ao Trilhos do Nordeste ao vivo, sempre às segundas-feiras, às 7h45 da noite. A transmissão é feita nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da Rede TVT no YouTube. E a gente não poderia encerrar a edição de hoje sem ouvir um dos maiores defensores do Saci, que é um queridíssimo do Brasil de Fato. Quem pensou em Moser Benedito, sim, acertou. A gente vai matar a saudade dele ouvindo o nosso colunista que, digamos, pediu um tempinho para cuidar de outras atividades. A gente vai resgatar uma entrevista feita pela nossa amiga, colega Camila Salmásio, com o nosso também amigo Moser Benedito. A conversa foi feita ainda em 2017, mas acredite que segue totalmente atual. Dá até para ficar imaginando aqui o Moser ouvindo com a gente essa mesma prosa. Moleque levado, negrinho, de uma perna só, que usa gorro vermelho, conhecido por suas travessuras como dar nó na crina do cavalo, salgar comida e assustar os bichos com assobio. Fuma cachimbo e faz redemoinho. Isso mesmo, a nossa entrevista de hoje é sobre o Saci Pererê, que tem o seu dia comemorado agora, dia 31 de outubro. E para falar sobre as histórias desse menino travesso e o que ele representa para a cultura brasileira, ninguém melhor que o nosso colunista Moser Benedito, que também é jornalista, geógrafo, contador de causos e sócio fundador da SOSACI, a Sociedade dos Observadores do Saci. Bom, vamos começar então falando do Saci para a cultura brasileira. É uma das lendas, dos mitos mais conhecidos em todo o Brasil, né, Moser? Ele surgiu na Mata Atlântica, ali na fronteira do Brasil, no sul do Brasil, né, na fronteira com a Argentina e com o Paraguai, mas se espalhou pelo Brasil todo. Assim, qualquer lugar que a gente for do Brasil inteiro, já estive em Roraima fazendo bate-papo, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Bahia, tudo, não precisa explicar quem é o Saci, né? Ele é o nosso personagem mais conhecido, mais popular mesmo. Bom, e a gente tem várias festas espalhadas, mas uma bem emblemática é a festa do Saci, que acontece em São Luís do Paraitinga, né? E você, inclusive, é um dos fundadores lá da festa. Conta um pouquinho pra gente como que funciona a festa e por que ela surgiu, qual foi a motivação de vocês? A gente fazia muito tempo que estava já meio incomodado com a coisa, principalmente do Halloween, né, que é a introdução essa coisa que representa uma espécie de imperialismo cultural, que é uma coisa imposta de fora para dentro, e eu acredito que não tem nenhuma ingenuidade nisso. É uma política tradicional dos Estados Unidos impor hábitos culturais deles para outros povos. Os portugueses e os espanhóis fizeram muito isso aqui na América Latina, que destruíram a cultura indígena para impor a cultura deles, então, e parecia até o deus dele é o deus poderoso contra os mitos indígenas. Então, até na zona rural tinha escola fazendo festa de Halloween sem ninguém saber por quê. A gente começou a falar, não, vamos fundar uma instituição de estudo e defesa da cultura brasileira. Aí surgiu a ideia, mas quem que vai ser o personagem central? Vamos simbolizar num personagem brasileiro, bem brasileiro. A gente resolveu o Saci justamente por isso, por ele ser mais popular. Ele era um índio na origem, mas os colonizadores começaram a falar que ele era um demôniozinho, que até que ele cheirava enxofre, tinha chifre e fazia o mal. Aí já começou isso para amedrontar as pessoas contra o Saci, falar que ele é um demônio, não um deusinho menor da cultura indígena, do Guarani. Aí, então, depois transformaram ele em negro, porque era época de escravidão, lá por volta de 1800, para criar mais preconceito contra ele. Mas as negras gostaram, porque aquilo que você falou, joga sal na comida. Bom, uma escrava que cozinhava e errava na mão, era castigada severamente. Então, quando ela vinha a senhora dela lá falando assim, quem que você contou com essa comida aqui, não sei o que e tal. Falou, não, foi o Saci que passou aqui e jogou sal na comida. Quando tinha uma rebelião na senzala, quem começou a rebelião podia ser pego e morto ou marcado a ferro, no mínimo. Então, quem começou a rebelião? Foi o Saci. Então, foi uma solução. Então, aí foi um benefício para os negros, em vez de ficar mal, né? Aí, depois ele ganhou o gorrinho mágico, que faz parte da cultura da Península Ibérica. Vários mitos de lá tem esse gorrinho mágico. E, além disso, na Revolução Francesa, por exemplo, os republicanos usavam um gorrinho semelhante a esse. Então, você vê que é um símbolo de libertação. Então, você vê, o Saci junta no mesmo personagem o índio, o negro e o europeu. Então, os três povos formaram o brasileiro.
Além disso, ele é negro, que é vítima de preconceito, é perneta, vítima de preconceito também, e não usa roupa, é pobre. A única roupa que ele usa é o gorrinho, só aparece na televisão, de calção, porque na televisão não pode. E a gente achou que ia demorar muito para pegar, mas não, logo de cara foi uma aceitação muito grande, foi crescendo. Eu conversei aqui com o nosso colunista, o Moser Benedito, que também é jornalista, geógrafo, contador de causos e sócio fundador da SOSACI, a Sociedade de Observadores do Saci. Moser, obrigada, viu, pela entrevista, por nos ajudar aqui a conhecer um pouquinho mais esse menino. Eu agradeço bastante vocês. Eu acho que cada ouvinte que tem aí, que é de origem de vários estados diferentes, ele vai lembrar de um monte de história que eu vi na infância, que é bom lembrar e contar para os filhos deles também, e para os netos, para todo mundo. Vamos manter essa cultura brasileira viva. E matando a saudade de ouvir o maior contador de causos do Brasil, Moser Benedito, a gente anuncia que o programa de hoje fica por aqui. A edição do Bem Viver dessa quinta fica por aqui. A gente está de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a nossa parceira de primeira hora, a RBA, retransmite o programa a partir da 1h da tarde na Grande São Paulo, pela 98,9 FM. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer todas essas emissoras que estão com a gente, fazendo essa rede ficar tão linda e tão gigante. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.